O Antigo Egito é uma terra de mistérios e lendas, onde os faraós, considerados deuses na terra, governavam com poder absoluto. As tumbas desses soberanos, repletas de riquezas inimagináveis, permanecem até hoje como monumentos impressionantes ao seu legado. No entanto, essas mesmas tumbas trouxeram consigo um ar de medo e reverência, alimentado pela crença em maldições que amaldiçoariam qualquer um que ousasse perturbar o descanso eterno dos faraós. Neste vídeo, o tema da maldição dos faraós é explorado em toda sua profundidade, investigando os eventos históricos e os impactos dessas crenças ao longo da história. As inscrições de maldições em tumbas fizeram parte de uma tradição muito antiga no Egito. Muitos túmulos de faraós e nobres continham avisos explícitos contra aqueles que ousassem invadir seu descanso eterno. Essas maldições prometiam vingança divina e punições terríveis para os profanadores. As inscrições revelam muito sobre as crenças e práticas religiosas dos antigos egípcios. Túmulos de diferentes épocas apresentam essas advertências, destacando a ubiquidade dessas práticas. Amenhotep, um dos faraós mais poderosos do Egito, governou durante um período de grande prosperidade e construiu muitos dos monumentos mais impressionantes que ainda hoje impressionam. No entanto, sua tumba, descoberta no século XIX, trouxe consigo uma série de infortúnios para aqueles que participaram de sua escavação. Eventos sombrios associados à descoberta da tumba de Amenhotep III, incluindo mortes misteriosas e visões aterradoras, alimentaram a perpetuação do mito da maldição dos faraós. A tumba de Sete, uma das mais elaboradas no Vale dos Reis, é conhecida tanto por sua beleza quanto pelas histórias de maldição que a cercam. Sete, pai de Ramsés, foi um dos faraós mais reverenciados do Egito. Quando arqueólogos descobriram sua tumba no início do século XX, várias tragédias se seguiram, aumentando a crença na maldição. As mortes e infortúnios relacionados a Sete I reforçaram o temor e a reverência que os egípcios antigos tinham por seus governantes. Ramsés, conhecido como Ramsés, o Grande, foi um dos mais poderosos e duradouros faraós do Egito. Sua tumba e os monumentos que deixou para trás inspiram admiração até hoje, mas também carregam uma aura de mistério e medo. Relatos de eventos sobrenaturais e tragédias associadas à escavação de seus monumentos fortaleceram a crença de que Ramsés poderia punir aqueles que o desafiassem, mesmo na morte. A figura de Ramsés permanece central na narrativa do poder faraônico, perpetuando seu legado mesmo após sua morte. Akhenaton, o faraó que tentou revolucionar a religião egípcia ao promover o culto a Aton, o disco solar, foi considerado um herege após sua morte. Sua tumba, descoberta muito tempo depois, tornou-se outro centro de histórias de maldição, devido ao caráter polêmico e quase apocalíptico de seu reinado. Akhenaton tentou apagar o politeísmo tradicional egípcio, e muitos acreditavam que ele pagou o preço na vida após a morte. Os mistérios que cercam a descoberta de sua tumba e as lendas de maldição se seguiram ao longo dos anos. Embora as maldições dos faraós sejam as mais conhecidas, muitas tumbas de nobres e altos funcionários egípcios também carregavam advertências severas contra saqueadores. Esses túmulos, menores em escala, ainda assim inspiraram medo e respeito, e as histórias de maldições ligadas a esses locais contribuíram para o mito geral das maldições egípcias. Várias dessas tumbas mostraram que o medo das maldições não se limitava apenas aos governantes, mas permeava toda a sociedade egípcia. Além das tumbas, artefatos associados aos faraós também carregavam histórias de maldições. Um exemplo famoso é o Anel de Tutmose, que foi encontrado no início do século XX. Este anel, supostamente carregado com poderes mágicos, teria causado uma série de mortes inexplicáveis entre aqueles que ousaram possuí-lo. Relatos sobre esse artefato e as lendas que o cercam demonstram como mesmo pequenos objetos do Egito Antigo instigaram o medo de maldições. Nefertiti, a lendária rainha do Egito e esposa de Akhenaton, também está associada a uma maldição através de um espelho que supostamente pertencia a ela.
Este espelho, quando descoberto, teria causado tragédias entre seus novos proprietários, incluindo mortes misteriosas e destruição. A lenda do espelho de Nefertiti serve como mais um exemplo de como a cultura egípcia antiga continua a influenciar a imaginação moderna, misturando o belo com o terrível. As histórias de maldições influenciaram significativamente a arqueologia moderna, particularmente no que diz respeito ao Egito. Muitos arqueólogos, mesmo sem acreditar nas maldições, adotaram uma abordagem respeitosa ao explorar tumbas e artefatos antigos. As maldições afetaram as práticas arqueológicas, reforçando o respeito que muitos arqueólogos sentem pela cultura e pelos rituais dos antigos egípcios. Embora as histórias de maldições sejam intrigantes, muitas dessas tragédias possuem explicações científicas. Desde fungos tóxicos até doenças transmitidas por morcegos, existem várias teorias que oferecem explicações racionais para as mortes e infortúnios associados às escavações egípcias. Investigações científicas têm desmistificado muitas das alegações de maldições, sem, no entanto, eliminar completamente a fascinação pelo sobrenatural. As maldições dos faraós não só influenciaram a arqueologia e a ciência, mas também tiveram um impacto duradouro na cultura popular. Filmes, livros e documentários continuaram a explorar o tema, muitas vezes exagerando ou distorcendo os fatos para criar histórias mais impactantes. A cultura popular perpetuou o mito das maldições, revelando a relação da sociedade moderna com o mistério e o desconhecido. A questão sobre a veracidade das maldições dos faraós permanece em aberto. Essas narrativas são muitas vezes vistas como mitos perpetuados pela superstição e pela imaginação fértil, enquanto outras pessoas acreditam firmemente no poder das maldições. Algumas tragédias podem ser atribuídas a coincidências, produtos da mente humana ou até a fatores ambientais. Independentemente da posição adotada, o legado duradouro dessas maldições continua a influenciar nossa percepção do Antigo Egito. A maldição dos faraós permanece como um dos temas mais fascinantes e misteriosos da história. Essas lendas, sejam reais ou mitológicas, refletem o temor e o respeito que o Antigo Egito ainda inspira. Embora a ciência tenha fornecido explicações racionais para muitos dos eventos associados às maldições, o poder dessas narrativas reside na sua capacidade de capturar a imaginação humana e provocar reflexões profundas sobre a interseção entre história, mitologia e crença. Até a próxima!